Gente, muito boa noite. Boa noite. Meu nome é Afonso Borges. Muito obrigado pela presença. Obrigada. A gente já está treinado, viu? Um monte de gente. Obrigada pela presença. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma boa história para contar. Então, eu vou começar contando a minha. Na verdade, o que aconteceu foi que a minha vida sempre esteve muito ligada à natureza. Quando eu era pequena, com 10 anos, eu ganhei meu primeiro barco do meu pai. Era um veleirinho Optimist. E nele eu podia escolher a minha direção, eu podia observar os fenômenos da natureza e podia decidir o meu próprio caminho. Isso foi um bom ensinamento para eu começar a minha vida. Com 18 anos, eu comprei minha primeira asa delta. Eu devo dizer que foi muito mais difícil esconder da minha família que eu tinha comprado e que eu estava voando do que aprender a voar. Mas enfim, eu continuei nessa conexão que eu sempre gostei de estar em atividades ao ar livre. Com 26 anos, mais ou menos, eu resolvi, dentro da área de eventos, que foi a área que eu escolhi, porque na época que eu prestei vestibular, a área de biologia não era a melhor do mundo para se escolher. E eu tinha que escolher, naquela época, alguma coisa que me desse o meu sustento. Que naquela época, diferente de hoje, os jovens queriam ter autonomia, de ter sua própria independência financeira. E através da biologia, seguramente, naquela época eu não tinha a mesma oportunidade. Então eu escolhi organizar eventos. Trabalhei 2 anos fora do Brasil e, enfim, foi nessa época, pouco depois, ainda trabalhando na área de eventos, que um cliente meu, a Johnson Johnson, disse assim: Marina, sabe aquele maluco que atravessou o Oceano Atlântico a remo? Então, vamos levar ele para a nossa convenção. E eu fui atrás do Amir para poder contratar ele para fazer uma palestra para um desses clientes que eu atendia. Era um evento no Rio de Janeiro e teria que ser um sucesso. O cliente era bem exigente. E aí eu procurei, na época, o contato do Amir. Todo mundo se lembra que nos anos 80, não tinha internet. Então, eu procurei no catálogo telefônico. E quando foi minha surpresa, que tinha 2 clientes, um era Jamil, outro era Amir. Eu falei, nossa, ficou fácil, né? Aí eu liguei, ele atendeu, foi para o Rio de Janeiro. Eu fiquei com um pouquinho de medo quando eu perguntei quais eram as exigências dele. Ele falou, não, nenhuma. Eu vou estar lá, que dia que é? Eu falei o dia, e eu falei assim, bom, mas é Rio de Janeiro, né? Você mora em São Paulo. Ele, não, tudo bem. Eu falei, você não precisa de uma passagem aérea? Ele disse assim, não, eu vou de carro. Eu falei, bom, mas aí, chegando no Rio, você vai precisar dormir, eu vou pensar numa hospedagem. Não, eu vou e volto. Eu falei, nossa, aí eu falei, bom, mas almoçar você vai. Não, eu vou comer um pastel na estrada no caminho. Eu falei, caramba, eu acho que esse cara não vai aparecer. E aí, eu fiquei ali meio ansiosa, juro por Deus, Amir, eu já te confesso. Eu fiquei com medo que ele não fosse aparecer. Aí o cliente, mas você tem certeza que ele vem mesmo? Porque não tem passagem, não tem motorista para buscar, não vai precisar hospedagem. E se alguém aqui já organizou um evento, sabe que muitas vezes a pessoa que você contrata dá muito mais trabalho que o convidado que você está aguardando. E no caso dele, ele não estava dando trabalho nenhum, por isso que eu fiquei com tanto medo. Bom, no fim, deu certo, ele apareceu e escolheram o horário para ele falar logo depois da feijoada. E eu fiquei bem preocupada. Equipe de vendas com feijoada, caipirinha, não vai dar certo. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Porque no final ele já era maluco quando atravessou o oceano. E eu fui maluca de contratar. Mas tudo bem, vai que dá certo. Vamos acreditar, né? Fé. E no final deu certo, um sucesso impressionante. Ele precisou um copo d'água e um microfone. Nem slide daquelas bandejas. Nem aquilo ele apresentou, só o microfone. O que eu também fiquei com bastante medo. Mas deu certo, gente. Ele foi um sucesso. Daí para frente, eu comecei a indicar ele para várias outras palestras. E sempre contando que tinha que sair super bem. Não, ele saía super bem. A gente acabou se casando. Tão bem que ele saiu. Bom. Aí,
Passados os tempos, assim, a gente já estava junto, falei, bom, aí os amigos dele falaram, bom, ele nunca mais vai viajar, né, casado, que saco, jogou âncora e tal, ele era tão legal antes, quando ele viajava. E eu falei, não, Amir, sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que continuar viajando. Sabe por quê? Eu me casei com um cara que viajava, um cara que empreendia sonhos. E foi por esse cara que eu me apaixonei. Eu não quero que ele pare de viajar. Então, um dia ele falou, eu estava pensando em fazer uma volta ao mundo, mas, sabe, esse negócio de viajar, às vezes, é meio longo. Eu falei, não, Amir, tem um caminho bem curtinho. Eu estava vendo na National Geographic que tem um caminho bem curtinho. Se bem que está escrito ali, ó, one of the windiest places in the world. Aí eu falei, não, tudo bem que é o lugar mais ventoso do mundo, mas assim é bom que você vá bem rápido. E eu não sabia que era um risco tão grande. Mas ele falou, legal, eu acho que eu vou nesse lugar aí. O que era? Fazer uma volta ao redor da Antártica. É uma volta ao mundo mais curta possível de ser feita. Eu falei, tá vendo, Amir? Eu sou aquela que incentiva ele a continuar viajando. Aí você vai e volta rapidinho, né? Então, ele foi. O que eu não sabia é que, para fazer essa viagem de volta ao mundo, sem escala, sozinho, esse lado também é legal. Por que sozinho? Porque é melhor do que com alguém, né, gente? Vamos pensar. Não, por todos os sentidos, inclusive com os amigos e tal, mesmo... Enfim, não tem problema viajar. Mas sozinho, a gente sempre sabe onde ele está. Dentro do barco tinha um rastreador de posição, naquela época... E eu era a única mulher que eu conhecia que sabia 24 horas por dia onde o marido dela estava. E eu tenho esse orgulho. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu tive que aprender um pouquinho disso aqui também. Aprendi um pouquinho de meteorologia, de cartas sinóticas, um pouquinho de comunicação satelital, de previsão de depressões. Eu também quase que entrei numa depressão, mas, por enquanto, era só meteorológica. E, enfim... A gente se vira, e é impressionante a capacidade que a gente tem de aprender coisas novas. A gente acha que não vai dar conta, e, no final, a gente dá. Estou aqui viva. Paralelamente, o meu mundo dos eventos. Festas incríveis, onde cada uma tem que ser mais incrível que a outra, aquela que a cliente quer superar, aquela da semana passada, e sobra para a gente. Não sei se aqui tem alguém que já organizou eventos para terceiros. Afinal, a gente descobre que eles não querem alguém que organize, eles querem alguém que seja uma cabeça para culpar se alguma coisa der errado. Claro, se tudo der certo, foi o cliente. Se alguma coisa der errado, foi o assessor. Mas tudo bem, acostumei ser a pessoa que apanha também, que felizmente pouco, né? Porque meus eventos davam bem certo. Por exemplo, cada um mais incrível, um superando o outro e tal. Até o dia que o Amir falou assim, nossa, Marina, você tantos anos, né, já fazendo isso, mais de 20. Você é meio fada madrinha, né, das pessoas, os sonhos sempre dão certo no final, a festa fica impecável. Mas e você mesmo? E os seus sonhos? Onde eles estão? Você teria que ter uma experiência para chamar de sua mesmo, uma vivência autêntica, uma experiência pessoal. E isso eu não estou vendo você fazer. Eu acho que uma hora você tem que parar e viver o seu próprio sonho. Aí eu falei, nossa, sonho impossível, um sonho distante, que eu nunca fiz, não sei, talvez eu fosse gostar de ir para a Antártica. Aí ele falou, legal ir para a Antártica. Aí eu pensei, o único problema é o meio, né? Diferente de você, eu nunca construí barco nenhum. O que eu tenho não dá para ir. Enfim, fica meio utópico isso. Ele falou, não, você vai se virar, e se é isso que você quer, você vai conseguir. Eu falei, boa, mas eu não sei por onde começar. E é incrível como, quando a gente está atento às oportunidades, elas acabam aparecendo. Um dia passou lá em Paraty um veleiro de um casal de franceses, ela de origem russa, e, conversando com ela, eu disse assim, meu sonho seria ir para a Antártica. E ela disse, por que você não vai? Eu falei, porque eu não tenho como ir, né? Ela falou, não, eu trabalho num navio que, uma vez por ano, leva provisões para a Antártica. É um navio russo, a tripulação não fala português nem inglês, mas você se vira bem. Você vai entrar nesse navio e vai fazer essa viagem. Aí eu me surpreendi, falei, será que é possível mesmo? Ela disse, sim, você tem que estar em Ushuaia em janeiro, você fica lá stand-by, no dia que o navio aparecer, eu te apresento para o comandante e você vai. Eu falei, bom, eu vou.
E como é que chega lá em Ushuaia? Na época, voltando assim, 20 anos atrás, era como... Hoje você fala assim, aparece lá em Marte, fica esperando que vai aparecer uma nave espacial. Aí eu comecei a procurar como chegar em Ushuaia. As agências de viagem não sabiam onde era. Ushuaia, Chihuahua. Eu falei, não, tudo bem, é isso aí. E eu falava, não, eu tenho certeza que chamava Ushuaia. E as pessoas não sabiam, olhavam aquele pan-rotas, gente, tem que chegar. O fato é, eu cheguei, eu fui, e eu apareci, e fiquei lá em Ushuaia esperando o tal do navio, que um dia apareceu. E essa minha amiga falou assim, não, você tem que ir. E me colocou a bordo do navio, um comandante incrível, gordo, russo, com cara de russo, como a gente imagina. Ele tinha essa cara mesmo. E aí eu entrei no navio e fomos navegando. Eles não falavam a minha língua, tudo bem que eu não falava deles também, mas acabei Spasiba, Nazdrovia, Pajalska, isso a gente aprende, né? E nunca mais esquece. E aí fomos navegando pela península. De repente, assim, depois de fazer o abastecimento da estação russa, teve esse momento de tipo férias da tripulação. E foi aí que foi o grande momento, porque navegando mais ao sul da península, a gente começou a caminhar pelos canais. Para vocês entenderem, a Antártica no inverno, ela aumenta o volume, o tamanho dela, porque em volta dela fica inteiro cheio de gelo, fica uma placa rígida, aumenta o tamanho do continente. Já no verão, essas placas vão derretendo, viram pedacinhos, fragmentos, aí se liquidificam e fica possível de navegar. Muito embora, muitas vezes, não seja possível, porque as placas não se derretem completamente. Então, ficam alguns trechos, os canais fechados. E esse verão estava completamente aberto. Assim, inesperadamente, magicamente. Dias incríveis mesmo. E aí o comandante ousou e foi indo para o extremo sul da península e chegou na Meca, que é quando acaba a península e chega uma baía chamada Margarida. De repente, a gente estava na Baía Margarida. Impressionante poder estar lá. E por que estar num lugar bacana, dentro do navio, olhando? O ser humano é muito tátil. É legal descer do barco e pisar em terra firme e sentir que a gente chegou. E aí teve aquele argumento de convencer o comandante a desembarcar. Não foi assim muito simples, mas, no final, a gente tenta e dá certo, às vezes. Né? E dessa vez deu. E aí teve essa história desses botes, eram 2 botes. Ele deixou a gente sair e ir em terra firme. E aí, na volta, foi a grande surpresa. Voltando para esse navio, apareceu, do nada, essa baleia jubarte. Assim, ninguém esperava por isso, mas ela apareceu. E a primeira reação que você tem, quando você vê a baleia tão de pertinho, assim, do lado, bora para o navio correndo, vamos fugir daqui, porque não sabe o que vai acontecer. Porque não dá para você falar, agora fica aqui, ou agora vai para lá. Não tem como ordenar um animal desse porte a fazer alguma coisa. Então, todo mundo, vamos embora para o barco, né? Aquela coisa da aflição de correr para o barco. E eu, não, vamos parar aqui. Melhor ir para o navio mais seguro. Você fica naquela coisa do gesto. Não, o ideal é parar aqui, cortar o motor e ver o que vai acontecer. E dá para a gente uma oportunidade de viver alguma coisa diferente, de ver de perto, de ver que cara tem, que cheiro tem, não sei, mas a gente tem que procurar ter contato assim, com a natureza. E foi aí que cortamos o motor e ficamos ali esperando. E, nessa hora, a baleia foi se aproximando, e ela começou a rodar assim, círculos em volta do bote, círculos, até a hora que ela sempre parava do meu lado. E ela dava outra volta e parava do meu lado. E punha a cara para fora. E me olhava. E me olhava e punha cada vez mais, se aproximava mais de mim. E olhando, e eu pude sentir o cheiro dela. Aquele cheiro de peixe, tão forte, aquela respiração forte vindo dela. E foi aí que eu estendi a mão e toquei nela. E, na hora que eu toquei nela, assim, como se fosse um animal de estimação, ela me olhou. E eu pude ver o tamanho dos olhos dela. E ela estava muito perto. E foi aí que ela, de novo, submergiu, mergulhou, deu mais uma volta, em volta, e se afastou para sempre.
E aí eu fiquei pensando assim, por que ela me escolheu? Porque tinha mais 8 pessoas no mesmo bote que eu. Mas foi a mim que ela escolheu. Ela poderia ter tentado se manifestar por outras pessoas. Mas sabe o que é? Hoje eu penso que é porque eu estava aberta para receber um contato dela. A gente tem que estreitar essas pontes e deixar a natureza se comunicar com a gente. A gente não sabe o que vai fazer com isso, mas um dia a gente vai entender o porquê que nós fomos escolhidos, entender que isso era uma missão. Voltei para o Brasil, entendendo que era importante manter sempre abertas essas oportunidades de conexão com os sinais que a natureza manda para a gente o tempo inteiro. Então, eu continuei tendo curiosidade de viver cada vez em lugares mais especiais. Ir para um deserto, e sobrevoar e ver a natureza de outros ângulos, mergulhando na floresta, vendo o que é inesperado, indo para a Lapônia, que o meu sonho era também ter um contato com uma comunidade Sami, entender a criação das renas e viver essa experiência de viver com o criador de matilha de cachorros de neve e viver também a experiência de uma aurora boreal que eu sempre quis ver. E entendi que para a gente enxergar essas manifestações, a gente tem que estar sempre com um olhar atento e tem que ter amor pela natureza, pelas coisas que a gente pode observar. A natureza ela vai surpreendendo a gente em cada instante. Claro que ela coloca os limites dela também, porque ela oferece as intempéries. Por exemplo, a gente sabe que para chegar na Antártica a gente vai ter que pagar um preço, que é a travessia do Drake. Não tem como chegar lá sem ter atravessado esse mar, que é tido como o mar mais temperamental do planeta. E uma vez por semana, na Antártica, a gente tem uma depressão meteorológica, não tem o que fazer. A gente se arrisca. A gente arrisca o equipamento, arrisca o dedo, ou todos, ou alguns instantes da vida. Mas faz parte de quem quer viver uma coisa verdadeira. Mas, em compensação, a gente tem as gratificações, que são esses presentes, que o Amir falou assim, vamos logo ali fazer uma voltinha de botinho inflável, e logo mais a gente já vai chegar num lugar. E aí eu não chegava, gente. Passou 1 hora e tanto e não chegava. Depois ele explica melhor para vocês. Mas, quando a gente chega em alguma coisa e vê uma formação glacial dessa, a gente pensa, nossa, como valeu a pena, né, ter vindo aqui. E a natureza vai trazendo os presentes. Se a gente fica sentadinho ali, quietinho, de repente olha para o lado, vem assim uma fila de pinguins exatamente onde a gente está. Isso é um presente que a gente vai ganhando, mas a gente tem que ter paciência. Aí, na nossa vida, muita coisa mudou. No dia que o Amir falou assim, Marina, essa história de casar, filhos e tal, vamos resolver isso de uma vez, senão a gente não vai fazer isso nunca. E foi aí, então, que eu falei, tá legal, né? Só que eu não sabia que ia ser tão fácil, tão rápido. E aí, vieram logo 2 de cara. Quando eu vi esse ultrassom, eu falei, Amir, e agora? São 2, né? Bom, paciência, tudo bem. Em vez de uma, são 2. E aí tem aquela história das mamadas, né? Da madrugada, das mamadeiras, que é uma coisa que não tem como passar. Mas, sabe que eu tirei de lição disso? Que quando a gente é sozinho, não sei aqui quem é sozinho ou quem tem filhos, e um dos grandes aprendizados que eu trouxe para mim é que a gente pensa na gente, a gente faz as experiências, a gente vive as nossas emoções. Quando a gente tem filhos, tem uma coisa que ninguém explica, nenhum livro nunca me contou, que é como se fosse uma órbita. A gente é como se fosse assim, o centro de uma órbita, né? O centro da galáxia. Nós somos o nosso próprio Sol. Até a hora que a gente tem filhos. E aí, magicamente, o Sol passa a ser os nossos filhos. E a gente fica só orbitando ao redor deles. Isso aconteceu comigo. E eu vivi isso. E entendi que daqui para frente eu tinha que dar atenção para as meninas, né? Para as 2. E, enfim, o Amir continuou fazendo as viagens. Eu assumi os eventos. Assumi dar apoio para ele, incentivando ele a viajar e cuidando delas em casa também. Aí veio a número 3, né? Marininha, minha quase xará também, Marina. E aí, um dia, na escolinha, teve o grande momento. Que eu fui buscar elas no dia de uma festinha.
E tinha aquele momento assim, agora os alunos no centro da quadra. Eu falei, que bonitinho, eles obedecem. E aí as 3 foram para o centro da quadra. Agora as alunas entregam a lembrancinha do Dia dos Pais para os pais. E o pai estava viajando, normal, mas que para elas não foi tão normal assim. E aí 2, as maiorzinhas, as gêmeas, vieram no meu sentido e me entregaram a lembrancinha que elas tinham feito. E a Marininha ficou congelada no centro da quadra. E todas as crianças se afastaram, sobrou ela sozinha, com a lembrancinha que ela tinha feito para dar para o pai. E aí eu fiquei olhando, falei, pode trazer. E ela fazia, não, porque eu não era o pai. E aí eu falava, vem, traz para mim, para a mamãe. E ela fazia, não. E eu vi que ela ficou muito sentida. E eu pensei, tenho que reverter essa história. Eu não quero mais ver ela sofrendo porque o pai não está aqui. Eu vou ser aquela que vai incentivar elas na próxima vez que tiver um acontecimento parecido ou uma sensação igual, elas vão falar assim, o meu pai não está aqui porque ele está na Antártica. Só que eu teria que transformar a vilã numa aliada. Como fazer isso? Pensei. Quando elas estavam sentadinhas ali em Paraty, vendo o pai chegar de mais uma volta ao mundo, eu olhei e falei, tem uma solução. Vamos colocar todas no barco e vamos também com o papai para a Antártica. Bom, o Amir se surpreendeu. Falou, Marina, você está ficando louca? A minha família falou, tudo bem você, nunca foi muito dentro da curva, mas expor as crianças nesse risco, Marina, não. Aí eu pensei assim, vamos expor sim, vale a pena, vou pagar esse preço. E aí fomos juntos para a Antártica, em família, pela primeira vez. A Marininha aqui, com 6 anos, aqui atrás é o Cabo Horn. Pela primeira vez ela cruzou o Cabo Horn com 6 anos e foi uma viagem feliz. Chegamos na Antártica, em família. E lá, o que nós fizemos? Primeiro, a gente tem que aprender para ensinar. Porque a gente não sabe tudo que os filhos perguntam. E pega muito mal os filhos perguntarem coisas e falar não sei o tempo inteiro. Então, a gente tem que aprender para poder ensinar. Em seguida, a gente acaba aprendendo com eles. Aí, com o passar do tempo, como tinha uma regra que era nenhum bicho é fofinho. Todos os bichos são espécies. E nós temos que saber o nome de todas elas. Então, eu andava com um guia, só que eu olhava para eu aprender e ensinava o nome dos bichos, e em seguida elas repetiam. Aí, se passasse o Under Albatross, e elas falassem, ai, que linda gaivotinha, ia levar uma bronca do pai. Não, é o Under Albatross. Então, foi uma viagem de muito aprendizado. E nós também aprendemos, que eu vou confessar, eu também não sabia nem metade do que eu acabei aprendendo. Mas, com o passar da viagem, a gente foi vendo que dentro da casa da gente a gente tem talentos também. Mas a gente não dá oportunidade para os filhos se manifestarem. Porque o dia a dia não oferece esse tempo. E aí a gente descobre que tinha uma filha que gostava de lavar louça, porque ela deixava mais brilhante. A outra que tinha habilidade para cozinhar, fazia pão antes de todo mundo. A outra que estava sempre faxinando para deixar tudo limpo. Conclusão. Essas oportunidades acontecem quando a gente sai do nosso cotidiano, quando a gente expõe a família numa situação diferente. E a gente acaba convivendo mais. E foi aí, então, que eu pedi para uma moça que estava com a gente no barco fazer essa fotografia. A gente estava sentado num iceberg. O Amir estava no iceberg. O Amir sentado numa pedra de gelo, como vocês podem ver. E nós estávamos posando para a fotografia. E essa é uma das magias da fotografia. Ela pode congelar um instante. E esse instante é um instante que nunca mais vai voltar. Esse iceberg não existe mais. Ele já derreteu. E essa família não existe mais. Todo mundo voltou transformado. É um tempo que passa, que a gente tem que pensar em o que está acontecendo hoje, amanhã vai ser diferente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. E esse foi o momento mágico da fotografia, de congelar a gente num tempo que não vai voltar. Então, com essa coisa da fotografia, de congelar momentos,
surgiu essa situação. Eu buscando cada vez um ângulo mais especial para documentar a viagem, na tentativa de tentar preservar aquela viagem tão especial para a gente. Aí eu subi no mastro, o mastro do Paraty tem 33 metros, e você sobe de cadeirinha, com um cabo que você vai tipo pendurado. Claro que dá para parar no primeiro metro, no segundo, no terceiro, em qualquer um. Mas não, eu quis ir no 33, que é muito mais legal. Aí eu estou lá em cima, assim, absorta, completamente absorta. Eu não estava nem me enxergando mais, eu estava muito além. Eu estava no lugar, cada vez mais imersa na situação, conectadérrima com a paisagem. E tão distante. Aí, de repente, eu ouvi uma voz que vinha lá de baixo, mas eu nem entendi o que era. De repente, eu tentei entender, porque eu estava tão distraída, que eu estava tanto tempo lá em cima, e a voz dizia assim: Marina, desce daí, que essas tuas fotografias não servem para nada. Para nada, 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 nada. Aí eu pensei assim, como assim não serve para nada? Como? Aí eu fiquei arrasada. Eu falei, não, mas serve sim. Aí você fala assim, não, eu sou mulher, eu não vou chorar, eu vou ficar firme. Isso aqui foi uma provocação. Eu não vou cair daqui. Essa frase não vai me derrubar. Mas eu tenho que pensar o que fazer. Como é que eu vou descer e encarar esse cara outra vez, né? Aí eu, devagar, deu um tempo, não foi na hora, né? Deu um tempo, tal, começou a nevar, veio a nevasca, acabou a nevasca, eu estava lá em cima ainda. Porque você não pode descer e se entregar ao desaforo, você tem que ficar firme. Aí eu fiquei mais um tempo lá e depois, finalmente, eu desci. Claro que eu passei direto por ele, lógico que eu não ia encarar ele e falar, meu amor, nem a pau, né? Entrei na cabine, fechei a porta, fiquei mais um outro tempo lá dentro também. Até outro dia, para ver se ele se tocava de pedir desculpa, mas até hoje ele não pediu. Né? Acho que ele até esqueceu de tanto tempo que passou. Bom, mas aí eu pensei assim, sabe, que às vezes a gente tem que tentar processar as broncas que a gente leva. Nem todas as broncas são fofas, a maioria delas não são fofas. E às vezes a provocação serve para a gente sair daquela situação modo contínuo que a gente nem percebeu que a gente estava indo, né? Muitas vezes uma provocação faz a gente sair do lugar, o empurrão que faltava. E foi essa provocação que fez com que eu assumisse muitos riscos daí para frente. Eu repensei a minha vida por causa dessa frase, que foi bem idiota, mas eu acho que ele tinha razão. Pior, ele estava certo. Porque aquelas fotografias minhas não serviam para nada mesmo. Foi aí que eu resolvi dar a minha grande guinada. Eu até dei essa entrevista. Porque ele mandou mesmo eu sair de lá. E aí eu usei essa frase, eu falei, caramba, né, a Revista Brasileiros publicou, porque foi o que mudou a minha vida. Eu saí de lá e falei assim, essas fotografias vão servir sim para muita coisa. E agora foi um desafio que eu assumi. Claro que dá medo, gente, porque eu tinha minha profissão, eu tinha meu emprego, eu tinha um nome que era uma referência no mundo de casamentos chiques. As pessoas sabiam, Marina Bandeira era uma realizadora de grandes festas, referências em jornais e tudo. Até a hora que eu falei assim, a partir de agora eu vou ser a Marina Klink. E eu vou, sim, usar essas fotografias para muita coisa. E criei um projeto. O meu primeiro projeto chamava Irmãs Klink. Eu vou fazer com que as meninas sejam multiplicadoras de tudo aquilo que a gente aprendeu na viagem. Peguei os diários delas, porque a viagem elas foram obrigadas a fazer diários da viagem, todos os dias. Elas ficavam bem bravas, era a pior parte da viagem. Que não era só brincar na neve, curtir, ver bicho, não. Tinha o diário, que era o preço que elas iam pagar para viajar com a gente. Só que elas falam assim, mamãe não pode, trabalho infantil, não pode. Eu falei, mas para a mãe pode. Vocês vão assim, cada uma de vocês vai me entregar um diário. E esse era o preço para elas faltarem na escola, porque depois a gente ia ter que apresentar um trabalho para a escola, que não era férias de graça, assim. Era um trabalho, era uma viagem de trabalho. E elas fizeram seus diários
E quando elas voltaram, as fotografias que não serviam para nada começaram a ilustrar as palestras que elas começaram a apresentar. De lá para cá, foram umas 200, mas eu trabalhei com elas o conteúdo e todas as imagens que fossem possíveis para elas transmitirem para os amigos como era um lugar tão distante, uma natureza tão inóspita e, ao mesmo tempo, tão especial e que elas poderiam ensinar eles a conhecer. E elas passaram a participar de eventos abertos. O Afonso conhece elas desde pequenininhas, fazendo essas palestras. E aí eu ajudei elas a fazerem, que é quase meu quarto filho, que é o livro Férias na Antártica. E agora o livro faz parte de vários livros didáticos que usam trechos do livro Férias na sua língua portuguesa, como relatos de viagem. Aí, então, também organizei as imagens e montei a minha primeira exposição de fotografias. E, de lá para cá, já fiz várias exposições, publiquei meu primeiro livro de fotografias, agora o segundo, e as palestras das meninas cada vez estão indo mais além, públicos cada vez maiores, e cada vez mais escolas, até que eu vi um dia, na entrada de uma escola, esse mural. Era um mural feito de desenhos dos alunos da escola. Cada aluno fez uma ilustração baseado no livro Férias na Antártica, que eles tinham acabado de ler. Aí, o que eu vi nesse instante? Até por isso fotografei. Porque a menininha estava tão absorta vendo os desenhos e viajando através das imagens que outros alunos fizeram e retrataram, inspirados naquelas fotografias que um dia eu tinha feito. E que, provavelmente, se eu não tivesse levado a bronca, eu não estaria nem aqui falando com vocês. Mas eu resolvi assumir esse risco. E a menininha está indo além. Então, é muito gostoso quando você percebe que você consegue compartilhar, que você consegue multiplicar o teu pensamento e a forma de distribuir as coisas nas quais você acredita. E o compromisso que a gente tem de ser o modelo dos nossos filhos. Quando você vê que os filhos seguem os teus exemplos, você percebe o tamanho do comprometimento que a gente tem com relação aos filhos que a gente está criando, que a gente está deixando aqui. E a gente tem essa oportunidade de criar pontes invisíveis e fazer com que os filhos se conectem com as coisas nas quais a gente acredita. E a gente, nessa história de ir fundo, no que eu acredito, eu resolvi mergulhar mesmo no processo. E uma vez, fazendo uma viagem, eu entendi assim, como é gostoso viajar para um lugar inóspito, que incrível ir para um lugar distante, onde não tem a presença de ser humano, onde a natureza está intacta, da maneira como ela foi um dia criada. E aí eu entendi o que a diferença, basicamente, está na sujeira que as pessoas deixam, na interferência mal pensada do ser humano. E aí eu entendi que o lixo só existe se ele está fora de um processo. Porque não existe jogar fora. O que acontece? Quando a gente consome alguma coisa, tem uma embalagem, a gente descarta a embalagem para se livrar dela. Às vezes numa lata de lixo, às vezes em cima de algum lugar, junto com outras. A gente tem essa ilusão de que na lata de lixo a gente resolveu um problema. Quando, na verdade, a gente deveria ficar bem preocupado com o problema que a gente está gerando. Porque não é um buraco negro, um desaparecedor de coisas, a lata. A lata é o meio de um processo. Mas aquele lixo vai para onde? Uma das coisas que eu faço, que chega a ser irritante, é na casa dos amigos, e na cozinha, assim, às vezes está em pé, assim, conversando, eu vou lá e olho a lata de lixo dos amigos. Por exemplo, vamos supor que chega lá, tem um almoço, né? Aí eu olho assim, eu sou cara de pau, eu abro assim, olho o que tem dentro. Vamos supor que tem assim uma lata de cerveja misturada com o resto de almoço. Vocês não sabem como eu fico louca. Porque eu entendo que lixo, o resto de almoço é uma coisa, e lata de cerveja é outra coisa. Elas duas não se misturam, então não dá para a gente colocar junto. Isso é um aprendizado que a gente vai trazendo ao longo da vida. Você vai para um lugar, o orgânico, ok, ele pode servir de novo na própria natureza. Inorgânico, não dá para misturar. São coisas que não se conversam entre si. Então, eu entendi que não existe jogar fora, porque o fora é
tirar de um lugar e colocar no outro. E nós somos responsáveis por esse outro lugar onde a gente está colocando as coisas que a gente está gerando. Isso a gente percebe quando a gente viaja, que o país pobre é um país que não tem um processo, que as pessoas não têm uma educação que entendam que o orgânico e o inorgânico são coisas bem diferentes. Então, quando você vai para um lugar incrível e você vê um mamífero arrastando um plástico, ou mesmo um réptil engolindo um plástico, ou mesmo um peixe numa situação com plástico também, ou mesmo essas fotografias do Chris Jordan são incríveis, daquelas ilhas de plástico do Pacífico. O abdômen inteiro de uma ave completamente cheia de plásticos. Por quê? Para uma ave, tudo que flutua é alimento. Então, ela vai se alimentando de tampinhas e restos de cotonete, coisas que o ser humano deveria cuidar. E, enfim, eu entendo que a importância da reciclagem, porque eu viajo para lugares onde não existe interferência do ser humano. Tem também o comprometimento das indústrias, das empresas, que estão tentando fazer sua lição de casa. Por exemplo, no caso da Nespresso, eles entenderam que eles estão gerando um lixo absurdo. Só que o maior problema, claro, eles criaram um centro de reciclagem em Barueri, que está sendo inaugurado, para fazer a captação das cápsulas usadas de café. Qual é o problema? Eu fico imaginando o ser humano, aquele que comprou a cápsula, entrando no shopping Guatemi com o saquinho plástico, as cápsulas usadas pingando no corredor do shopping. Então, o difícil não é nem a empresa que está assumindo o compromisso da lição de casa bem feita. O problema é o ser humano que consome e joga numa lata misturado com o resto do almoço. Então, é uma questão de educação, de consciência. Aí perguntaram para mim, mas o que eu vou ganhar se eu levar lá no shopping as cápsulas que eu usei? Aí eu fiquei pensando, você vai ganhar? Porque eles vão dar o quê? Eu falei, eles não precisam dar. É a tua consciência de estar fazendo a coisa certa. E eu fico nessa tentativa de fazer as pessoas entenderem. Conheci em Fortaleza uma empresa de energia, a Enel, que criou um centro de captação de resíduos recicláveis. O que eles fazem? Você leva... Eu vi até uma senhora chegando bem chique, com um carro bacana, desceu com umas sacolas assim, de reciclagem. Aí eu falei, mas o que ela vai fazer? Aí ela levou, um desses centros, vários, colocou numa balança o plástico, o papel, o vidro e o metal, e recebeu um cartãozinho onde ela carregou o valor correspondente à entrega desses resíduos nesse posto de coleta. Conclusão, muitas famílias, no final do mês, nem pagam mais energia elétrica, porque esse cartão é carregado com créditos de energia elétrica, o que é sensacional. Eu acho uma iniciativa louvável, essa. E teve essa situação lá agora na Patagônia, onde o Amir comprou esse potezinho, que eu achei incrível. Estava assim, refuse single use. Era um pote que você tem que usar várias vezes, com as coisas que você quer levar. E a gente parou no meio de um refúgio, depois de 3 horas de trilha, e no refúgio tinha uma moça no grupo com a gente, que estava com acho que o resto do lanche dela, e perguntou para o rapaz do refúgio, são 3 horas de caminhada, né? Vamos voltar agora para a nossa pousada. Aonde que eu posso jogar esse lixo do almoço? Aí o rapaz olhou para ela e falou assim, você vai jogar o lixo do almoço? Na sua casa? Eu falei assim, não, mas é que eu vou ter que voltar agora 3 horas. Ele falou assim, o que a senhora espera? Que eu desça 3 horas carregando o seu lixo? Conclusão, não, aqui nós não temos lixo. Aqui, cada um é responsável por aquilo que trouxe. Que é certo, a gente tem que parar e pensar nessas coisas também. E usar mais que uma vez, quando possível. No final, o que eu entendi com toda essa história, com essa vivência, que agora já está indo bem distante. A gente já esteve na Antártica 12 vezes juntos, e, felizmente, já consegui 5 continentes. Eu estou feliz com as minhas conquistas. O que eu entendi é o seguinte, a fotografia, para mim, é alguma coisa que vai além da moldura. É aquilo que está por trás dela. Não é a imagem que você vê incrível, de uma baleia jubarte saltando, mas é o que está por trás dela, que é, para mim, o que mais vale nas minhas fotografias. É poder organizar as meninas e entender que eu estou fazendo a minha parte com relação à sustentabilidade. E
quando você recebe um desenho como esse, depois de uma palestra das tuas filhas, você percebe que você fez a decisão certa. Recebi esse desenho de um menino, talvez de 10, 11 anos. Eu estava sentadinha, quieta ali, eu faço só coach delas, para elas, né, ficarem treinadas e tal. E veio um menino para mim, me deu esse desenho e saiu. Eu não sei quem era o menino, mas o desenho dele, para mim, foi um dos mais significativos presentes que eu já recebi na vida. E ele diz assim, gostei de saber que as baleias são presas em barcos. Eu vou para minha casa pesquisar na internet como eu posso salvar as baleias. Então, é incrível como eu não falei, na palestra delas, eu não falei especificamente de baleias. Eu nunca tive a intenção de falar baleia pontualmente, mas é incrível como um ciclo se fecha quando a gente escolhe o caminho certo para a nossa vida. Através das fotografias, que provavelmente não teriam servido para nada mesmo. Eu passei a mostrar, passei a trabalhar as meninas. Foi um caminho muito extenso esse. Foi bastante árido, mas quando você percebe que você sensibilizou uma outra geração, uma pessoa que você nem conhecia, você conseguiu contagiar com a tua verdadeira fé, com o teu compromisso, que você nem sabia que você um dia tinha assumido, mas você percebeu como sendo a escolhida para isso, você percebe que você está no caminho certo. Então, está ali o desenho do menino que entendeu a responsabilidade. E eu vou encerrar minha apresentação aqui mostrando esse desenho, que foi uma menina que fez, porque a menina faz chiquinha no cabelo e cílios, essas coisas. E aí foi bem bacana e muito simbólico para mim, porque no desenho ela fez a família Klink inteira no barco. Então está lá o Amir e as 3 meninas. O que eu percebo que, assim, né? O que eu percebo, assim, quando a gente trabalha organizando eventos, a gente é bem invisível. Talvez eu aprendi demais essa magia de me tornar invisível. E mesmo fotografia também, né? O fotógrafo, ele ali, ó, ele também é bem invisível. Ele nunca está nas fotos. Mas, assim, eu fiquei bem assim, feliz com o desenho, que eu achei bonito. Fiquei meio triste porque eu não estou nele. Mas aí, um dia, eu mostrei esse desenho e uma psicóloga falou assim, não fica triste, porque ali, naquela vela, né, nesse veleiro, tem o desenho de um coração. Aí a gente percebe que, muitas vezes, a gente vai além do nosso espaço físico, que a gente consegue transformar coisas além do nosso próprio corpo. Então, de alguma maneira, eu estava representada ali também. Obrigada. Obrigada. Agora é sua vez, doutora Amir Klink. Agora se vira. Agora se vira. No momento que você quiser, dentro da sua fala, você conta aquela história do poema do Fernando Pessoa. Esqueci o nome, padrão português, né? Padrão português, Tá bom. que é uma história tão sua, né? Tão peculiar. Eu acho bonita. Bom, obrigado, Afonso. Queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui. A gente conhece o trabalho do Afonso Borges há mais de 30 anos e eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, porque a verdade é que eu descobri o mundo das navegações, do mar, do que eu gosto de fazer, não foi morando em Paraty, criando cracas nas canelas e tanto andar na água salgada, foi através dos livros. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, em especial daqueles que se interessam pelo mundo dos livros, que é um mundo muito especial. E eu passei muito tempo em Paraty sem jamais me imaginar protagonista das viagens que a gente acabaria fazendo, até que eu entrei nesse universo dos livros, que são uma forma absolutamente fantástica, mágica, de você entrar em outras esferas. E eu acho que tive essa graça em casa de
de que a gente era obrigado a ler. Meus pais gostavam muito de ler, e eles liam, escreviam em várias línguas diferentes. Meu pai era um homem muito autoritário, muito difícil. Minha mãe era uma mulher com uma veia artística muito forte, sofreu muito nas mãos dele, ele era um cara muito duro mesmo. Mas ela gostava de escrever, gostava de ler, ela fez com que a gente lesse bastante, e eu passei a maior parte da minha infância sonhando com as histórias que eu ia descobrindo através dos livros, até que surgiu a primeira experiência no mar, que foi uma experiência fruto de uma leitura. Eu li muito Jack London, depois eu li vários autores de ficção, depois eu cansei um pouco das histórias de ficção e fui me apaixonando pelas histórias reais. Quando eu percebi a beleza dos livros, por exemplo, que resultaram da fase heróica de exploração antártica, quando muitos dos autores, por exemplo, os noruegueses, tinham um estilo tão conciso e tão seco de descrever emoções fortes, que isso os fazia serem autores de histórias mais emocionantes do que aqueles autores que dominavam perfeitamente a língua. Então, quando a gente lê um relato, por exemplo, do Ernest Shackleton, que é maravilhoso, ele era um grande escritor, além de explorador. Maravilhosa a experiência dele, do Apsley Cherry Garrard, que tinha a veia literária herdada da família, mas, de repente, a gente lê um relato do Roald Amundsen, que era um norueguês seco, tímido, retraído, e na secura das suas palavras a gente descobre uma forma de emoção que é a emoção oculta. Então, eram relatos impressionantes. E um desses relatos que me impressionou foi o relato de um francês que atravessou. Aliás, antes do relato desse francês, era um relato de uma australiana que a Marina conheceu, que foi a Sally Ponce. Ela foi com o marido dela para a Antártica e eles decidiram ficar presos no inverno, no veleiro deles. E durante 6 meses moraram na frente da minha casinha em Paraty. Eles não tinham dinheiro. E eles ficavam caçando, pescando e cozinhando, colocando a comida naqueles potes franceses que você cozinha 4 horas na panela de pressão, para ter suprimentos para poder passar 1 ano na Antártica. Desse ano, 9 meses, eles ficariam presos no gelo. E fizeram isso. E quando eu soube que eles iam ficar presos no gelo, eu falei, nossa, mas todo mundo tem medo de ir lá porque tem o risco de ficar preso. Eles foram para viver esse risco. Fizeram isso e 2 anos depois eles voltaram com paz. Ela ficou grávida durante a invernagem na Antártica, com o barco preso no gelo, sem poder sair de lá, sem médico, sem hospital, sem enfermeiro, sem ninguém para ajudar. E escreveu um livro maravilhoso, exatamente por essa característica. Em nenhum momento ela engrandece o que eles fizeram, usa a palavra aventura, a nossa aventura, não tinha. Ela descreve a beleza de estar lá com um homem que ela gostava, de ter o filho que ela queria ter tido, só os dois. Eu acabei ficando muito amigo deles, hoje a gente conhece eles. Quando a gente vai esse ano, nós vamos para as Falklands, espero poder encontrar eles de novo. De repente, eu encontro um outro livro que tinha essa característica interessante da emoção oculta, extremamente bem escrito. E aí eu percebi que escrever bem, às vezes, não é revelar tudo. Às vezes, descrever os detalhes em profundidade e deixar para o leitor perceber a situação. E era de um francês maluco chamado Gerard Daboville, que um dia resolveu remar dos Estados Unidos para a França, para a Bretanha. E eu remava nessa época. Eu estudei na Universidade de São Paulo. Eu não gosto de futebol, né? Futebol não é um esporte brasileiro, não sei por que insistem nessa bobagem, mas futebol é um esporte inglês que está há pouco tempo no Brasil. E é chato pra caramba, né? 1h45 minutos, 1h30, correndo... 22 caras correndo atrás da bola para terminar 0-0 e quem decide quem ganha são pontos, é um juiz. Eu nunca gostei de um esporte onde não ganha quem cumpriu a tarefa mais importante. O curioso é que eu descobri, lendo, que todos os grandes clubes de futebol brasileiro nasceram de clubes de remo. Corinthians começou como um clube de remo. Flamengo é um clube de remo, o Santos é um clube de remo, o Vasco é um clube de remo. Depois veio uns ingleses com essa história da bolinha, e
E eu me apaixonei pelo remo. E aí, quando eu comecei a estudar na cidade universitária, uma manhã eu não tinha carro, tinha uma motinha, passei com a moto na raia às 4 horas da manhã, não vou dizer o que eu estava fazendo nesse horário, na universidade, que era um lugar meio ermo, meio assustador na época, e vi 8 remadores do Corinthians carregando um barco, botando na água. Fiquei apaixonado pela experiência. No dia seguinte, criei coragem, fui lá pedir o que eu tinha que fazer para poder remar. E o técnico que me atendeu foi muito grosso, muito mal, muito duro. Ele falou: você quer o quê, rapaz? Eu falei: eu queria saber o que eu preciso fazer para poder remar um barco. Eu morei em Paraty, eu sei remar, eu remo bem, remo em pé. Ele falou: em pé? Você quer o quê, rapaz? Eu falei: eu queria remar, o que eu preciso fazer? Ele falou: põe um tênis e corre 12 quilômetros. Eu arrumei um tênis, corri 12 quilômetros, não estava preparado, nunca na vida eu tinha corrido 12 quilômetros. Terminei com taquicardia, né? Fui atrás do cara, falei: bom, corri, posso entrar no barco para remar? Ele olhou para mim e falou: pode correr mais 12. Eu quase morri. Fui quebrado para casa, moído. No dia seguinte voltei lá, falei: desgraçado, ele está me testando, eu vou testar ele também, eu vou ver até onde ele vai para me matar. E falei: eu sou o cara que vai remar, o que precisa fazer? Ele falou: 12 quilômetros. E ele fez isso comigo durante 4 meses. Eu virei um atleta de corrida, não me deixou tocar em nenhum barco. Eu olhava para os barcos, tremia de desejo, tremia. Falei: posso limpar a graxa das forquetas? Não. Posso enxugar o barco? Não. Posso consertar os carrinhos? Não. Posso lavar o banheiro? Não. Posso consertar a privada? Não. 12 quilômetros. Depois, 1 ano depois, eu entendi por que ele fez isso comigo. Porque o remo é um esporte que exige o mais profundo e dedicado compromisso. Para um barco ficar competitivo, tem que fazer 1000 horas contínuas, todos os dias. Não dá para interromper. Não tem sábado, domingo, morte na família. Não, todos os dias. Interrompeu um fim de semana, começa a contagem das 1000 horas de novo. 1000 horas são 1 ano remando todo dia, das 4 às 7 da manhã. Adorei o remo, adorei a experiência. E anos depois, quando voltei para Paraty, nasceu a ideia de fazer um barquinho a remo para remar da África até o Brasil. Eu adorei também acompanhar experiências que deram errado. E uma das experiências que me marcou profundamente foi a experiência de 2 americanos que queriam vários. O D'Auboville teve sucesso na travessia dele, mas naqueles anos, nos anos 70, 80, vários remadores tentaram atravessar o Atlântico Norte e morriam. E 2 caras me impressionaram muito. Eles saíram de Nova York, e quando eu soube que eles iam tentar remar até a África, eu falei: meu Deus do céu, mas não tem jeito, é impossível. Eu remei 6 anos na cidade universitária, 3 horas por dia, me esgoelava para fazer 3 horas. Imagina o cara atravessar um oceano. Os caras vão morrer, não tem chance, eles vão morrer. E 2 semanas depois eles saíram, de fato, o furacão Alma pegou eles e eles morreram. Eu falei: nossa, eu não queria matar. Ele foi sem querer que eu falei isso, foi assim, uma força de expressão. Fiquei muito desconfortável com essa. Assim, eu não quis matar eles, né? E esqueci a história. 2 anos depois, outra notícia mais incrível: o barquinho deles capotado, eles morreram com o furacão Alma, né? O barco capotou. A praga que você jogou nele. Eu não queria jogar praga neles. O barquinho chegou na Escócia, no lugar onde eles queriam alcançar remando. Sozinho, capotado, cheio de cracas. Eu falei: nossa, os caras com bíceps desse tamanho assim não conseguiram. E o barco foi sozinho. E foi nessa época que eu descobri um negócio que me marcaria profundamente, que eram os estudos de um tenente americano chamado Matthew Fontaine Maury. Foi o primeiro cara que começou a organizar os dados de correntes, ventos, no mundo todo, e organizar por época do ano e por coordenadas de latitude e longitude, e criou um sistema de orientação à navegação muito interessante que se chama Pilot Charts, ou cartas piloto. E com essas cartas piloto, eu virei um tarado por estudar história.
Porque pela primeira vez eu comecei a entender a sequência das ocupações, as navegações bizantinas, dos egípcios, dos japoneses, as viagens incríveis que os chineses fizeram provavelmente se apropriando de maneira empírica desse conhecimento. E, de repente, eu comecei a entender a beleza da obra portuguesa. Que coisa incrível que uma nação minúscula... eu estou lendo um livro agora que a tia da Marina, que é uma pessoa extremamente culta, estudiosa, me deu de presente um livro sobre os conquistadores, chama Os Conquistadores, que fala exatamente dessa façanha extraordinária e ainda não bem compreendida de uma minúscula e pobre nação chamada Portugal, que, de repente, se torna um empreendimento global. Os portugueses fizeram uma empreitada global de proporções nunca igualadas na história da humanidade. Nunca igualadas. Hoje é fácil uma empresa ser global, mas no século XIV, no final do século XV, era uma empreitada de proporções assim absolutamente fascinantes. É como montar não uma empresa global hoje, mas uma empresa interplanetária. Era mais do que uma empresa interplanetária, porque hoje a tecnologia e o conhecimento a gente tem. Eles não tinham, eles tiveram que construir as ferramentas, construir a inteligência, entender os mecanismos. E eles fizeram isso de fato. E aí eu virei um aluno horroroso nas reuniões com ex-alunos da escola, porque eu ficava questionando. Eu falei, caramba, Cabral não descobriu o Brasil. Nunca aconteceu isso. A minha professora de história não leu, é burra, não leu, ela não leu. Nunca em 1500 Cabral veio para descobrir o Brasil. Cabral já sabia onde era o último mês, o último lugar em latitude, onde no mês de abril ainda tinha um ventinho que subia para o norte. Eles vieram aqui oficializar o descobrimento. A obra portuguesa é muito maior do que o descobrimento do Brasil. Que país bobo é esse que comemora o próprio descobrimento? E os índios que já estavam aqui não eram brasileiros, não eram parte da nação a qual nós pertencemos hoje? Então, eu virei um questionador assim, contumaz de assuntos históricos. E aí, é claro, morando numa cidade que tem uma herança histórica impressionante, Paraty, compreendendo também as façanhas dos portugueses lá de colonizar usando os materiais locais. Quer dizer, isso que a Marina falou de reciclar, eles já eram mestres nisso, eles usavam os materiais locais. A casa onde eu morei, em Paraty, a parede tinha 1,5 metro de espessura, não era por uma questão estrutural, era por uma questão térmica, porque as casas de 2 andares, a parte embaixo era a parte do comércio, a parte de cima era de moradia, era taipa, com pati, que é uma palmeira que não apodrece, cipó de imbé, que é um único cipó que não apodrece, e a parede usava a técnica que os namaquas na Namíbia usam até hoje. São culturas muito antigas, que a gente chama de atrasadas, mas não são, que constroem geladeiras no meio do deserto. Eles usam a espessura da parede com a umidade para resfriar o interior. A razão era para fazer o resfriamento do interior da casa. Bom, eu fiquei fascinado com essas histórias, e aí eu comecei a me apaixonar também pela beleza da obra de um português que soube compreender essa façanha, um poeta incrível que morou na África do Sul durante 10 anos, escrevia maravilhosamente bem em inglês, dominava a língua inglesa, não vou falar o que ele fazia com a língua portuguesa, mas era o Fernando Pessoa. E um dos poemas mais incríveis dele revela uma verdade que, infelizmente, nenhum historiador até hoje, talvez com exceção do Marco Justo Guedes, que foi um grande historiador, um almirante da Marinha Brasileira, baixinho, gordinho, extremamente culto, que infelizmente faleceu sem que a gente extraísse o conhecimento que eu gostaria de extrair desse cara. E ele compreendeu a façanha que foi a obra portuguesa. No final do século XV, o mundo ainda insistia em construir uma rota de navegação para o Oriente. E os portugueses foram os primeiros empreendedores dessa rota. Os portugueses não queriam descobrir continentes, eles queriam ganhar dinheiro comprando e vendendo mercadorias, especiarias. Era uma empreitada, não era o que eu faço, um passeio, nem uma exploração. E no hemisfério norte, navegar é uma coisa muito fácil. No hemisfério norte existem algumas facilidades providenciadas pela luz divina ou pela natureza,
que uma delas é o fato de que você não precisa ter uma bússola no hemisfério norte. Porque já existe uma bússola que está no céu. Existe uma única estrela em todo o firmamento do hemisfério norte, que se chama estrela polar. E essa estrela, que fica na constelação que a gente chama de Ursa Menor, na pontinha da Ursa Menor, tem a única estrela que a noite toda não sai da mesma posição. Todas as outras estão virando, porque a Terra está girando. O azimuth, a direção dessa estrelinha, é a latitude. E os portugueses já sabiam disso. E a direção dela, perdão, a altura dessa estrela é a latitude, e a direção, o azimuth dela, é o norte verdadeiro. Então é muito engraçado, porque você não precisa ter uma bússola no hemisfério norte, não é um instrumento importante, tem vários outros muito mais importantes. Aliás, a informação, direção, é uma informação inútil no mar. A direção não importa muito para embarcações de baixa velocidade, porque elas estão sujeitas a outros fenômenos de deriva lateral, de correntezas, desvios. O que importa, na verdade, muito mais do que a direção, é a posição. E isso os portugueses compreenderam antes do que as outras nações. E acharam um jeito de calcular a posição sem usar a estrelinha polar. A altura da estrela polar, quando a gente deduz a declinação magnética, é a latitude. O problema é que quando você navega abaixo do Cabo Verde, da latitude 10 para baixo, a constelação da Ursa Menor desaparece no horizonte e não tem mais uma estrela fixa. No hemisfério sul, aqui no Brasil, a gente nunca vai ver uma estrela fixa no sul. A constelação mais próxima, por onde a gente chuta mais ou menos aonde é o sul, é o Cruzeiro do Sul, a nossa constelação símbolo. E aí aconteceu uma coisa muito incrível. Os navegadores, a partir do século XIII, XIV, XV, que tentavam buscar essa conexão com o Oriente, eles usavam um indício de que era possível navegar pelo hemisfério norte para a China, porque a distância é muito próxima. Quando a gente olha a Terra num planisfério redondo, o norte da Noruega, o Mar de Barents, é do ladinho da China. É uma distância de, 6, 8 mil quilômetros, é bem pertinho, do que contornar todo o planeta Terra. E havia um indício de que essa viagem seria possível. Os primeiros navegadores portugueses, inclusos, que navegaram em alta latitude no Ártico, descobriram que o grande problema do Ártico não era o gelo, o grande problema eram as madeiras. Então, quando a gente sobe o Atlântico e navega entre Islândia, Groenlândia e Suécia, Noruega, a coisa mais interessante, eu levei muitos anos para constatar isso fisicamente, são as madeiras, toras de madeira incríveis, com 18, 20, 22 metros de comprimento, quase semi-afundadas, difíceis de localizar, um perigo para a navegação terrível. E eles, sabendo que não há madeiras na Islândia, não há madeiras na Groenlândia, não há madeiras em Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, Svalbard, Spitsbergen, em nenhum desses Bjørnhamna, em nenhum desses arquipélagos árticos do Atlântico tem árvores. Eles concluíram que essas madeiras vinham da Sibéria Oriental, atravessavam do Oriente para o Ocidente, e, portanto, se as madeiras atravessavam boiando em alguns anos, claro que um navio poderia fazer o caminho inverso. E a teoria estava certa. Essa não é uma teoria portuguesa, ela estava certa. As madeiras, de fato, vêm do Ártico. E quando eu tive a minha primeira viagem no Ártico, eu tive o privilégio de constatar isso. Mas o que eles não conheciam era o tempo. As madeiras, de fato, fazem a travessia, mas não fazem em 5, 6 anos. Elas levam de 300 a 900 anos para fazer esse caminho do Oriente até o Ocidente. E aí entra a grandiosidade de quem tem coragem, de quem ousa, de quem arrisca. Os portugueses pensaram muito grande. Eles resolveram escolher um caminho muito mais comprido, muito mais complicado, contornando todo o planeta. Ao invés de subir o Atlântico para ir para o Oriente, descer todo o Atlântico, passando pelo Brasil e seguindo por um oceano que eles chamaram de Mar Sem Fim, o único oceano da Terra, que não tem nome em português, mas em inglês a gente chama de Southern Ocean, Oceano Austral, continuaram por esse oceano revolto de ondas gigantes de 20 e 30 metros de altura, onde não tem uma estrela para indicar o caminho, onde tinha que se construir uma nova inteligência, o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol, e chegaram no Oriente por esse caminho. Esse caminho muito mais arriscado, difícil, perigoso e complicado,
é o único caminho viável. De 4 anos para cá, agora, o caminho pelo Ártico está se tornando viável por causa do aquecimento global. E eu descobri isso lendo história, junto com essas cartas piloto, com essas informações técnicas muito mais recentes. E aí a gente compreende a beleza dos poetas, né? Às vezes os poetas, com pequenos versos e uma métrica precisa que, sei lá, veste a sua arte, ou trava a sua arte, como alguns querem, conseguem expressar coisas muito mais grandiosas, e uma das coisas grandiosas que o Fernando Pessoa escreveu, e nenhuma professora ou professor de literatura ou português que eu tive conseguiu entender o que significava, era esse poema do padrão português. É isso, quando ele fala, e ao imenso e possível oceano ensino estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Eu fui um aluno chato na escola, muito tímido, mas chato, e eu perguntei para a professora, o que são as quinas, o que é o mar com fim? Qual é a diferença de mar com fim e mar sem fim? Nenhuma professora conseguiu me responder. O mar com fim significa a mediocridade e a falta de ousadia. O mar com fim, no poema de Pessoa, era o Mediterrâneo. Era um mar já conhecido por venezianos, genoveses, fenícios. Era um mar totalmente cercado de terra. O mar sem fim é esse mar que eu acabaria frequentando com a Marina, com as crianças. É esse mar que passa ao sul de todos os continentes e que não tem nenhuma terra ali interromper o caminho. E o Pessoa conseguiu expressar isso de uma maneira absolutamente... Nenhum historiador conseguiria explicar o que é isso em menos de 10 páginas. E ele explica isso numa estrofezinha absolutamente maravilhosa. Bom, é uma delícia você pular de uma área para outra, de áreas tão diferentes quanto a poesia, a literatura e o mundo das navegações, e principalmente quando você consegue construir e compreender as evidências de uma para outra. Então, eu me apaixonei por essa história dos remadores que desapareceram. Fala das quinas. O mar sem fim é o mar Mediterrâneo, desculpa. O mar com fim é esse mar, oceano, que contorna a Antártica, e as quinas eram essa expressão máxima da inteligência portuguesa. Os portugueses perceberam que eles iam perdendo, à medida em que eles iam chegando no Equador, vindo para o Brasil, eles iam perdendo a polar no horizonte, até de 10 graus de latitude já não dá mais. E aí eles construíram um modo de calcular a latitude para georreferenciar os oceanos do planeta. E como eles fizeram esse georreferenciamento? Exatamente como a gente faz. O Brasil, até uma década atrás, não era um país georreferenciado com precisão de GPS. Incrível, nós éramos o único país do mundo que não tem mapa. Esses desenhinhos que o IBGE empurrava para a gente, não é mapa aquilo. Aquilo é uma representação artística do Brasil. Mapa é no centímetro. E a primeira nação do mundo que tentou georreferenciar o mundo foram os portugueses. E com o que eles marcavam os pontos geográficos? Exatamente como a gente marca hoje, quando faz o levantamento de uma propriedade agrícola, não sei o quê, com um marco. Os marcos portugueses eram uns moirões de pedra. A Marina levou a gente com as meninas há 2 anos atrás para a África, e nós vimos uma dessas quinas, que é a quina do Bartolomeu Dias, se chama Dias Point. Eram marcos de pedra português, só que altos, para serem vistos a uma certa distância. Chamavam-se quinas porque tinham 5 brasões da coroa portuguesa. E eram a partir deles que eles construíam relações de direção e distância entre outros pontos do outro lado dos oceanos. E por isso que os mapas portugueses eram tão malucos, que tinham todas aquelas linhas que vocês veem, que ninguém sabe explicar para que serve, se naquela época ninguém nem se sabia da existência sei lá, da América do Sul, por exemplo, e, no entanto, eles já tinham essas referências todas organizadas. Bom, eu acabei fazendo a minha primeira travessia a partir de uma dessas quinas, que é uma quina que fica na cidade de Lüderitz, na Namíbia. Quando eu, estudando esses mapas, descobri uma coisa incrível. Se eu quisesse fazer a distância mais curta a remo da África para o Brasil, da, sei lá, Libéria até Natal,
O Atlântico é bem curtinho ali, é a menor distância da África para o Brasil. Não dá para fazer remando, porque as correntes são contrárias. Mamito, só te interromper. Fala também do fato que eles não podiam revelar isso, porque não ia ser queimado na fogueira, né? E a razão pela qual nós conhecemos tão pouco dessa história, até de outros aspectos, por exemplo, das ferramentas que eles construíram. A caravela é um barco inteligente. Aquelas naus não eram barcos inteligentes, são barcos que não orçam. Não tem velas triangulares, a vela quadrada não anda contra o vento. A vela triangular, ela vai de través e consegue entrar um pouquinho no vento. Então, eles construíram uma ferramenta, eles tinham um conhecimento que era uma forma de manter a autoridade dentro dos navios, que era esse conhecimento das quinas e do cálculo da latitude. E isso era usado como uma forma de manter a ordem, porque os caras que viajavam nesses navios eram caras, assim, não eram pessoas da mais dócil índole, eram muitos criminosos, degredados, então era uma dificuldade. Como é que você mantém a ordem? Claro, se vocês matam o comandante, morre todo mundo. Era essa a forma de manter a autoridade. Bom, eu me apaixonei por esses estudos quando eu compreendi que o Atlântico Sul é um grande roda-moinho que os portugueses foram pioneiros em compreender, e que, se eu quisesse fazer uma travessia no Atlântico Sul, teria que ser numa distância 2,5 vezes maior. Teria que ser do sul da África para o nordeste brasileiro, fazendo uma curva, fazendo exatamente a curva que os portugueses faziam para voltar das Índias. E, se eu quisesse ir do Brasil para a África, eu teria que fazer a outra metade dessa curva, a curva que eles usaram para ir para o Oriente. E foi assim que nasceu uma rota que eu desenhei saindo da Namíbia, e, por coincidência, na Namíbia tem um desses marcos, que foi o Bartolomeu Dias, que colocou, quando foi o ponto mais ao sul que ele conseguiu chegar no continente africano, e acabei fazendo a minha primeira travessia num barquinho a remo. Todo mundo falou que eu ia morrer, minha tia falou que eu era um inútil, que eu ia morrer, que não sei o quê. Escondi do meu pai, ele ficou muito bravo, mas foi uma experiência muito feliz. Foi uma experiência interessante, foi, em parte, uma experiência técnica, muito técnica. Construir um barquinho que pudesse levar suprimentos para 110 dias no mar. Foi também uma experiência intelectual. Estudar essas rotas, conversar com os comandantes dos navios, quais são as alterações sazonais dessas coisas. Tem alterações, elas não são constantes, elas mudam de acordo com um certo padrão a cada época do ano. Então, foi um trabalho matemático também, de estatística. Devo sair de Walvis Bay. Gastronômico também. Foi gastronômico também. Aliás, a parte gastronômica é terrível, né? O cara que fez as comidas do meu barquinho é esse cara, Rocha Loures, ladrão cachorro, que foi pego com uma mala de 500 mil, ainda tirou $500 mil, ainda tirou a comissãozinha dele de 7%. O pai dele era o dono da Nutrimental, que fez as minhas comidas. Se eu pego esse cara na rua agora, desgraçado, não escapa vivo. E foi uma experiência muito interessante, onde eu reuni várias áreas de conhecimento. Essas meninas da Nutrimental, lá de Curitiba, que prepararam a minha dieta e se inspiraram muito em várias formas de conservação de alimentos que a gente perdeu porque a gente emburreceu com a geladeira. E é engraçado, no Brasil a cultura gastronômica não é valorizada, ainda como deve, mas aos poucos será. Mas na França, há muitos séculos, a gastronomia, a arte de cozinhar é uma arte muito respeitada. E eu conversei com esse casal francês que deu ideias incríveis sobre como conservar alimentos. Você pode conservar alimentos comprando eles na época certa, no mar não tem isso. Você pode conservar eles com salmoura, com defumação, com gordura, com açúcar, com vários processos, com sol, secando. E aí nasceu esse barquinho, que eu remei da Namíbia em 84 até a Bahia, e essa foi a minha iniciação no mundo marítimo, e também foi minha iniciação no mundo literário, porque a viagem, que foi muito polêmica na época, foi muito questionada, e eu sofri muito também, problemas burocráticos que eu não esperava,
O barco foi preso, foi retido pelas autoridades da África do Sul. Eu não sabia que 3 militares sul-africanos, em épocas diferentes, tentaram remar da África do Sul para o Brasil, e os 3 morreram, desapareceram. Só que, como eram militares, investiu-se muito dinheiro nas buscas para tentar achar os corpos, os barcos e não sei o quê. Aí vem um brasileiro para dar mais dor de cabeça para eles, e aí apreenderam o barco, e eu tive enormes problemas. Mas eu tive uma experiência que me foi muito grata, e o Afonso é testemunha ocular dela. E essa experiência me foi proporcionada por um amigo que me ajudou bastante, a Marina conhece ele. Teve um cara em Paraty, um dia, que não deu risada quando ele viu, enquanto eu estava desenhando o projeto. Ele falou: o que você está fazendo? Eu estudando cartas e correntes, ventos, desenhando o barquinho, procurando um lugar para construir. Eu falei: olha, Roberto, assim, é difícil explicar, mas como ele é muito amigo meu, ele falou: a verdade é a seguinte, eu quero remar da Namíbia até a Bahia. E ele não deu risada, ele falou: você tem condições para fazer isso? Eu falei: olha, é possível, porque ninguém fez isso no Atlântico Sul, mas no Atlântico Norte tem 15 caras que conseguiram, tem 12 que morreram. Aqui, a chance, você vê, não é muito boa, mas dá para fazer no Atlântico Sul. Mas a distância é maior, mas a regularidade também é maior. E saindo daqui, e ele me ajudou a levantar os recursos, me ajudou a fazer os contratos, me ajudou na parte burocrática, não sei o quê. E no dia em que eu cheguei na Bahia, foi um dia muito feliz, eu estava muito feliz. Eu não estava feliz porque eu tinha vencido o Atlântico, como muita gente escreveu em jornal, revista, essas coisas. Eu nunca venci o Atlântico. Eu estava feliz porque eu realizei o meu projeto. Eu estava feliz porque eu cumpri o meu plano. Eu estava feliz porque eu executei a meta que eu tinha para cumprir todos os dias. Eu estava feliz porque durante a viagem durou 100 dias e 6 horas. Durante 88 dias, a minha meta era impossível. Eu não cumpri a meta. Para poder atravessar o Atlântico em 110 dias, eu tinha que fazer 33,5 milhas náuticas, que são mais ou menos 55 quilômetros por dia. E durante a primeira semana, quando fiz o primeiro balanço, não tinha GPS naquela época, quer dizer, para saber quanto eu tinha andado num dia, levava uma semana. Porque eu tinha que acumular no mínimo 7 dias andados para dividir por 7 a média de avanço e mitigar o erro da navegação. Era navegação por astronomia. E na primeira semana, minha média era 26 milhas. Mas na segunda semana, a minha média diária subiu para 26,5. Ou seja, eu levei 88 dias para cumprir a meta. Mas o que eu percebi? Que eu conseguia, cada semana, fazer um incrementozinho ridículo de desempenho, mas tinha um incremento real. E no dia número 88, a minha média finalmente foi cumprida de 33,3 milhas. No final, eu terminei com 33,7 ou 33,8 milhas. Por isso, eu cheguei quase 6 dias antes da data prevista. E foi um prazer quase sexual, assim, chegar 6 dias antes da data prevista, antes do meu aniversário, 3 dias. E aí esse cara, que se chama Roberto Mulaert, que é um autor também, é um jornalista polêmico, é um cara muito rápido e tem uma visão assim do mundo literário, jornalístico muito mordaz, assim, eu gosto dele. Ele estava na Bahia no dia em que eu cheguei. E o dia que eu cheguei foi um dos dias mais legais da minha vida. Assim, foi um dia muito nervoso, porque eu queria chegar em ordem. Não queria chegar arrebentado, parar no meio das ondas, numa praia na Pituba, Copacabana, me arrebentando. Não, eu queria, para um navegador chegar, ir num lugar abrigado, onde tem outros barcos, e soltar o ferro. E eu fiz isso às 13 horas e 31 minutos. Pela primeira vez em 29 contatos de rádio que eu tive, eu atrasei 1 minuto. Porque eu cheguei na hora de falar com o rádio. Eu falava 2 vezes por semana no rádio, e aí foi um caos no rádio. Eu sempre dava a minha posição às 13 horas e 30 minutos, hora local do Brasil. Naquele dia, quando eu entrei no rádio, já ancorado, a 30 metros da praia, eu falei: infelizmente não posso calcular a minha posição, não tenho mais horizonte, porque estou cercado de coqueiro. Quando eu falei estou cercado de coqueiro, acabei de chegar, entraram
Eu falava com 5 radioamadores, e aí eu fiquei sabendo depois, né, que tinham mais de 7.000 radioamadores na frequência de todos os países, de todos os continentes, ouvindo, mas por educação, porque eles sabiam que eu era um Mickey Mouse, que eu era um móvel marítimo, que é o signo para quem está num barco. Eu só tinha 10 minutos de bateria para transmissão por semana. Então, em cada comunicado, eu podia só transmitir 5 minutos. Eu podia ouvir, mas não podia transmitir. Então, normalmente o radioamador exige que você conteste, fale de qual país você é, como você está recebendo. Eu nunca fiz isso. Eu não sabia que tinham 7.000 radioamadores em silêncio na frequência, me acompanhando silenciosamente. E aí todos entraram junto na frequência para pedir a conta. E aí o rádio, claro, pifou, acabou o rádio. Eu fiquei feliz da vida. Foi bom, agora chega, não tem ninguém para encher o saco, não tem jornalista torrando a paciência, não tem ninguém. E fiquei em paz, sossego, pus minha última roupa seca e fiquei no barco, não desci. Ninguém nunca entendeu por que eu não quis descer no Brasil. Eu não quis porque eu estava feliz. Estava ouvindo uma música que não tem no mar, que é o som do vento nas folhas dos coqueiros. Estava feliz de poder gastar minha última camisa, que não tinha água salgada, só doce, sequinha, torrada. E de repente um pescador sai da praia, vem na minha direção, toc, 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 bate no barco. Levei um susto, ele olhou para mim, desconfiado, ficou olhando o barco, viu que não tinha motor, não tinha hélice, depois ele viu que não tinha mastro, e aí ele perguntou assim, como é que foi a pescaria? Aí eu falei, ó, moço, eu não peguei nada não. Ele falou, a vida é assim, tem que continuou investigando o barco, olhou a portinhola lá dentro, escutou o barulho do rádio, não sei o que. Aí ele falou assim, da onde você veio? Aí eu falei, nossa, o que eu digo para ele? Da onde eu venho? Aí eu falei, olha, eu venho da África. Ele falou, eu não conheço essa praia. Mas eu vou pescar. Aí ele foi embora. E eu fiquei sozinho de novo. Aí passou 40 minutos, ele voltou. E aí falou, moço, desculpa, mas era o único peixe que eu tinha para lhe dar. E me deu 2 sardinhas, assim, fedorentas, né? Eu falei, meu Deus, que o barco estava limpinho, cheiroso. Ele me deu 2 sardinhas. Eu fiquei tão, assim, grato com as 2 sardinhas que ele me deu, do coração dele. Provavelmente era a última comida que ele tinha, porque ele era um cara... Eu nunca conheci uma pessoa tão humilde, vivendo perto do mar, como esse cara. Chamava-se Dorinho. Eu estava abrindo a semana do dia 100 ao 107, que eu não ia mais usar, tinha chegado no 70º dia. E aí, quando eu abri, tinham 2 barras de chocolate, lindas de morrer, não sei o quê. Aí eu peguei e dei as 2 barras de chocolate para ele. E vi o chocolate, eu vi que, assim, ele quase salivou quando pegou a barra. Assim, tadinho, ele agarrou as barras e foi para casa dele. As 2 barras de chocolate. Aí esperei anoitecer, quando anoiteceu, chegou o jornalista Roberto Moelete, e aí começaram jornalistas a chegar da Globo, não sei o quê, essas porcarias de canais, e aqueles jornalistas agressivos que queriam não sei o quê. Eu queria escapar disso, falei, eu quero ir para Salvador, vou escapar antes. Mas o único cara que falou comigo foi o Roberto, que tinha me ajudado, o Moelete. Quando ele conseguiu chegar na praia de espera, já tinha anoitecido, ele encosta no barco e fala, Amir, parabéns, muito bem. Como é que está o barco? Eu falei, está em ordem. Ele falou, olha, palmas. Agora, daqui para frente, o que você fez não vale mais nada. Eu falei, como assim? Ele falou, agora você vai escrever um livro. Eu falei, calma, Roberto, fazem 7 horas que eu cheguei. Não, o que você fez só tem sentido quando você escrever um livro. Você vai escrever um livro e eu vou te ajudar. Foi embora nadando. E aí ele foi embora, eu falei, quer saber? Eu vou embora para Salvador. Às 3 horas da manhã começou a chegar as equipes de TV com aqueles negócios, e os caras falando, cadê o navegador? Cadê o navegador? Cadê o navegador? Eu já tinha saído para Salvador, e aí, coitadinho, eles acordaram o Dorinho. E foram na casa do Dorinho, cadê o navegador? Eu falei, eu vi. Mentira, ele está mentindo, pescador mentiroso. Cadê ele? Não pode ter saído. Eu falei, ele saiu. Me prova que você teve com ele. Me deu um chocolate. Cadê o chocolate? Eu comi. Ele comeu o chocolate. Não tinha mais a prova. E
foi exatamente o que aconteceu. O Roberto, depois dessa história, acabou me introduzindo para a editora José Olímpio, que era uma editora maravilhosa, que tinha os maiores autores brasileiros, não sei o quê. Só que a editora estava indo à falência, a família Gregory, que eram os controladores da Xerox, tinham comprado, na verdade, a editora para tentar salvar o catálogo de livros, que era muito valioso. E aí, não sei quem lá falou, vamos publicar o livro do Remador. Parece que ele escreveu um artigo sobre Canoas, que fez sucesso. Aí o Roberto, que é um grande negociador, eu sou um péssimo negociador, ele falou, nós vamos falar com a turma da Xerox no Rio de Janeiro, você cala a boca, você leva o seu diário e não abre. Tá bom, peguei o diário da viagem, fomos no Rio de Janeiro, ele negociou um valor que pagava todas as minhas dívidas. Eu tinha dívida no Banco Francês Brasileiro, Francês Italiano, eu tinha milhares de problemas, oficial de justiça batendo. Assim, os 100 dias que eu passei no mar foram o período mais feliz da minha vida. Nem o contador, nem o oficial de justiça, advogado, nada. Era só remar, era a coisa mais fácil do mundo. Mas agora eu estava de volta para o mundo real, tinha que pagar as contas, o Roberto negociou o contrato, a Xerox assinou, pagou, o Roberto tirou 20% de comissão para ele, e aí o diretor do Xerox falou, agora me dá o diário. Eu falei, não, eu preciso do diário para escrever o livro. Eu falei, não, pode dar os 2 livros aqui que nós vamos publicar. Nós temos que um momento de marketing aqui, você foi capa da Veja. Naquela época, a Veja era uma revista importante, hoje não é mais. Significava alguma coisa assim. Você foi capa, nós temos que lançar o livro semana que vem. Aí eu falei, não, mas eu vou escrever. Não, nós vamos publicar do jeito que está o diário, é mais autêntico, não sei o quê. Marqueteiro, né? Marqueteiro puro. Diretor de marketing da Xerox não entende nada de livro, analfabeto total. Aí quando ele abre o meu diário, ele ficou branco. Não tinha uma frase no diário, só tinha números e contas e astronomias. Eu usei um código matemático para descrever os eventos todos, mas não escrevi uma frase. Eu falei, olha, desculpa, Manuel, mas eu vou escrever o livro. E assim, eu entrei nessa obra messiânica de escrever, levei 1 ano para escrever. Eles ficaram tão possuídos de ódio, o pessoal da Xerox, contrataram um advogado, o Dr. Pirajá, que durante 10 meses foi todos os dias na minha casa, tocou campainha. Ele era pago pela Xerox para fazer isso. Falou, senhor Amir, bom dia, quantas páginas o senhor escreveu? Ele fez isso 10 meses. E aí eles desistiram do livro depois de 10 meses, e 1 ano depois o livro saiu sozinho, em silêncio, sem ninguém falar nada. Quem diagramou o livro não foi nem a José Olímpio, foi uma menina que hoje trabalha com a gente, né, no nosso escritório, Ana Maria. Eles abriram mão da história do livro, falaram, o navegador nos enganou, ainda levou o dinheiro. E 1 ano depois o livro saiu, já tem vários milhões de cópias vendidas, está até hoje no prelo. O Afonso foi um dos caras que ajudou a lançar. E esse livro me colocou no mundo das viagens. Então foi a experiência que eu tive com os livros, por isso eu tenho um respeito tão grande pelo mister de escrever, e acabei fazendo vários outros livros, alguns inspirados ou não nas outras viagens. E nesses anos todos, quando eu conheci a Marina, todo mundo falou, agora acabou a farra, agora você vai casar, vai engordar, não vai nunca mais viajar. Quer dizer, depois que eu conheci a Marina, eu fiz mais de 30 viagens para a Antártica, muitas delas inspiradas pela Marina. Quer dizer, ela contou para vocês, quando ela falou, Amir, ninguém fez essa viagem ao redor da Antártica, você tem que fazer. Eu falei, Marina, não é que ninguém fez, ninguém sobreviveu. Nem um quebra-gelo russo fez, num verão só. Nenhum quebra-gelo tinha feito a viagem numa tacada só. Aí eu fiquei tão orgulhoso assim com a confiança que ela... E ela sempre depositou confiança na minha competência, né? E aí, puxa, a Marina acredita mesmo. Aí eu resolvi ir no banheiro, né? Quando a gente vai pro banheiro, a gente acalma um pouco. No banheiro eu fiquei pensando, e de repente cheguei à conclusão. Eu falei, caramba, que Sara descobriu o método perfeito de eliminar o marido. Ela vai ser pega. Mas, pra vocês verem que
como é engraçada a história, eu acabei fazendo a viagem, cometi um erro terrível na viagem, estava tão preocupado com o desempenho. É uma viagem de alta performance, tem que começar e terminar num prazo em que você tem 24 horas de luz, porque você navega sempre no meio do gelo, com ondas muito grandes. Tem 3, 4 tempestades por semana, e na metade da viagem eu estava desistindo quando a Marina resolveu me ajudar e acabou contratando um serviço de meteorologia nos Estados Unidos. E aí ela enxergou a estratégia que eu não tinha visto. Ela falou: amigo, para você andar mais rápido, você tem que ficar o maior tempo possível dentro das tempestades. A primeira vez que ela falou isso, aí eu tinha certeza que ela ia me eliminar. Eu fui esgoelando para fazer meteorologia, para escapar, mas lá embaixo, nessa região, a verdade, e isso os portugueses compreenderam uma coisa muito interessante, as engrenagens barométricas na Terra. O Atlântico Norte e o Atlântico Sul são formações ciclônicas de alta pressão. As tempestades são formações ciclônicas de baixa pressão. Toda formação circular de alta pressão, que é numa grande escala no Atlântico Sul, é um rodamuinho gigante que sobe a costa africana e desce a costa brasileira. E isso os portugueses entenderam. E eles entenderam que as tempestades eram o contrário. São formações ciclônicas, perdão, as grandes são anticiclônicas. E as pequenas são formações ciclônicas, são ciclones. Toda tempestade é um pequeno ciclone, que vira sempre no sentido horário no hemisfério sul. Os anticiclones viram no sentido horário, e os portugueses compreenderam isso. E no hemisfério norte, exatamente ao contrário, como engrenagens. A gente levou quase 4 ou 5 séculos para entender isso cientificamente, uma coisa que a experiência dos portugueses utilizou não para a ciência, utilizou para ganhar dinheiro de 1500, da época do descobrimento do Brasil, até a morte do rei Dom Sebastião em Alcácer Quibir, que é quando encerra essa empreitada fabulosa dos portugueses. Quer dizer, durou pouco esse poderio. E a minha tese, por que uma nação foi tão competente, tão brilhante, numa escala tão magnífica, por tão pouco tempo? Porque eram poucos os homens que detinham conhecimento. Essa que é a verdade. Não é que eu menosprezo a viagem de Cabral. Na verdade, a viagem de Cabral, e nem o livro de história cita isso, a viagem de Cabral não é um grande feito. Descobriu o Brasil, desculpa. Olha bem, ninguém descobriu o Brasil. Mas a viagem que a gente chama de descobrimento do Brasil é a viagem que muda a história econômica da humanidade. Quando ela mostra que o caminho para o Oriente era pelo sul, pelo mar sem fim, e não pelo norte. É uma pena que os historiadores não gostam de poesia, ou não tenham compreendido os versos do Pessoa, para comentar esse grande evento. E para mim a compreensão desses fenômenos e por várias vezes ter podido fazer parte deles foi um prêmio muito maior do que o simples prazer de velejar e de um lado para o outro. Então, a gente está vivendo hoje um momento climático interessante eu não sei até quanto nós somos responsáveis pelo aquecimento global. A gente convive, a Marina sabe disso, na Antártica. Eu detesto, ela é toda expansiva e comunicativa, eu sou tímido, atrapalhado e às vezes mal-humorado. Detesto vida social, assim, sinto calafrio de ver aquela maldita revista Caras que entra em casa e fala: meu Deus, como é que alguém pode ler esse nojo? Não é possível que alguém queira sair na capa dessa... Sabe? Infelizmente não dá para usar no banheiro, porque o papel é coucher, rasga, traseiro, sabe? Mas a beleza da nossa experiência na Antártica é a convivência com essas pessoas que estão discutindo os fenômenos de transformação do planeta. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno que viabiliza de novo o uso dessas passagens que os portugueses tentaram e viram que era complicado, apostaram num caminho mais longo. E esse ano que vem, se Deus quiser, a gente vai tentar levar o Paraty 2 para fazer uma tentativa dessa viagem para o Oriente, pelo Ártico, porque agora é possível, tecnicamente. Infelizmente, no mundo de hoje, e a gente está vendo isso acontecer nos nossos olhos, agora aqui no Brasil, a intolerância
o antagonismo entre visões do mundo, visões históricas, políticas, seja lá o que for, que é proporcionado pelas mídias, né? A gente ficou muito corajoso para falar mal dos outros pelo teclado e muito covarde para discutir abertamente quais são as nossas opiniões. Mas o fato é que a grande dificuldade hoje é burocrática. A Rússia tem muita corrupção e a chance de você perder o barco no porto russo é muito grande. Então a gente está hoje tentando conseguir uma autorização oficial do governo russo. O pessoal da Marinha está ajudando um pouquinho, não sei se vai dar certo. E quem sabe saia mais um livro. Mas para mim uma das coisas mais legais que a Marina fez, que ela citou, foi essa experiência de contaminar as nossas filhas, que contaminam outras crianças hoje, com a importância de a gente contar a própria experiência, de fazer um registro da nossa experiência. Eu fiquei muito impressionado quando eu tinha 16 anos, fiz minha primeira viagem sozinho na Europa. Tinha aquele negócio do Eurail Pass, né, que era um passe que permitia entrar em qualquer trem sem pagar. Então eu comia no trem, dormia no trem, tudo vivendo, andando de trem que nem um animal, para cima e para baixo. E eu encontrei vários grupos de escolas, na época, de crianças mais novas do que eu, crianças com 10, 11 anos de idade, e me impressionou que todos os grupos de crianças que eu encontrei nesses 2, 3 meses que eu fiquei viajando, todas tinham o seu diário, sentavam no trem, cada um escrevendo o seu diário. E a gente não tinha esse hábito, não tem esse hábito no Brasil, de cada um fazer o seu diário. Então, os meus livros nasceram dos diários, que não tem nada a ver, não são diários, são livros. Diário serve como uma inspiração, mas um diário, a experiência de fazer um diário é uma experiência muito bacana. As meninas pegaram gosto por fazer isso, elas fazem diários ilustrados, e hoje a gente tem recursos, várias mídias diferentes para transformar a nossa experiência, a nossa visão do mundo num registro que passe além do nosso tempo. E essa foi a experiência que eu ganhei, a de descobrir do que a gente é proprietário. A Marina falou lá, jogar fora, a gente é proprietário daquilo que a gente tenta jogar fora. A gente é proprietário do lixo que a gente gera. A gente não é proprietário da nossa casa. Nenhum de vocês, lamento informar, é dono da própria casa. Eu sei que vocês pagaram, mas esse é um sonho completamente besta, o sonho de querer ter uma casa. A gente tem uma propriedade provisória enquanto a gente vive. Os filhos de vocês não serão proprietários. Vocês se dizem proprietários enquanto vocês pagam o IPTU e o condomínio. Experimenta parar de pagar o condomínio e o IPTU. A gente não é dono das coisas que a gente acha que possui, mas a gente é dono das coisas que a gente deixa. E, na verdade, eu não sou dono do Paraty 2, dos barcos que eu fiz. Eu sou absoluto proprietário das experiências que eu tive nesses barcos, nessas coisas. E esse conceito de propriedade é muito interessante. E foi através dele que eu percebi o que quer dizer um legado. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu não quero deixar nenhum legado. E quero morrer em paz e sossego, sem toda a paciência. Mas faz parte de um legado, não só o que a gente faz, o que a gente deixa, mas aquilo que a gente não faz também. E os anos que eu passei em Paraty me ensinaram isso, a minha experiência com a Marina também. A gente nunca machucou um tripulante. A gente não cortou caminho. A gente não tentou enganar ninguém. A gente não pagou nem recebeu propina. Não cometemos nenhum crime hediondo. Eu não construí nenhuma casinha nas terras que eu herdei do meu pai em Paraty. E muita gente me criticou por isso. Falou, poxa, você podia estar milionário, loteando tudo, vendendo, torrando, que nem diz o Elomar, gastando, quando ele fala do filho pródigo, uma canção linda, né? O Elomar é o maior cantor e compositor da história latino-americana, que infelizmente é pouco conhecido em São Paulo e Rio. Eu não fiz nada disso, eu não fiz nada. Eu não deixei construir nenhuma casinha. E hoje, eu entendo, hoje a gente tem uma marina lá, que tem 300 e poucos barcos, tem 700 pessoas trabalhando na nossa marina. E a gente sabe que a beleza dessa região e a razão pela qual a gente ganha dinheiro hoje é exatamente porque aqueles 6, 7 quilômetros de costeira foram tocados, não fizeram nada. O nosso grande legado lá foi não ter derrubado nenhuma árvore, não ter feito nenhuma casa. Nosso legado foi não fazer. Então, no mundo hoje
bem carente de valores. Acho que é bom a gente pensar também, não só nas nossas obrigações a fazer, mas naquilo que a gente